Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7 horas com 21 minutos, 7h21. Não perca a hora em compromisso nesta quinta-feira molhada, chuvosa, fechada em toda Santa Catarina. Está em discussão na Câmara de Vereadores aqui de Joinville um projeto de lei para dar mais autonomia ao PROCON. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse projeto. O vereador Neto Peters do Novo, que está com a gente, explica um pouco mais sobre essa iniciativa. Vereador, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan, tudo bem? Tudo jóia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia Marquinhos, Mosca, Diego e Ana. E um grande abraço aí para o Fernandinho, que não está aqui conosco, mas a gente tem a lembrança muito boa dele também. Está em casa aí no repouso, logo já estará com a gente. Vereador, qual foi o principal projeto que motivou essa proposta de mais autonomia para o PROCON de Joinville, hein? Em uma conversa com o PROCON, a gente viu uma dificuldade que eles têm com relação às fraudes e aos, entre aspas, empréstimos que as instituições depositam na conta das pessoas, mas elas não pedem. Então, assim, só de uma instituição bancária, vamos colocar assim, foram 900 processos que o PROCON recebeu durante 5 anos. Então, quase que a cada 2 dias recebe de só uma instituição. Então, todo dia eles recebem reclamações no PROCON de dezenas de pessoas sobre empréstimos que eles não pediram. E aí, até o ano passado, tinha bastante acordo, mas nos últimos meses as instituições não estão mais fazendo acordo. Então essa é uma dificuldade que o PROCON tem na conciliação junto com os idosos, junto com as pessoas, junto com os joinvilenses, não estão fazendo acordo. Essa é a dificuldade que a gente vivenciou em conversa com o PROCON, e a estratégia que a gente está tentando adotar é amarrar uma lei onde esse valor que é depositado na conta dos idosos, ele acaba sendo um valor a título de doação. Então eu não pedi esse empréstimo, se alguém está depositando na minha conta, então esse valor é a título de doação. A pessoa que foi lesada, entre aspas, ela não precisa devolver esse valor. Pior, em alguns casos a justiça estava determinando para devolver com juros e multa. Então o nosso objetivo na lei, em conversa com o PROCON, para fortalecer a atividade do PROCON, para defender o direito dos idosos e das pessoas e para, de certa forma, criticar a forma com que algumas instituições elas vêm trabalhando, é vincular essa forma de empréstimo através de uma doação, da lei de doação. Quando é uma doação, a pessoa não precisa devolver o recurso. Então o nosso objetivo é fazer dessa forma, e quanto mais causas positivas o PROCON tiver, mais vai desencorajar essas instituições que trabalham de maneira inadequada a trabalhar dessa forma. Mas a principal função do PROCON, né, até para o ouvinte entender que o PROCON acaba tendo uma função administrativa, né? Mas aí isso na prática não mudaria? Continua sendo um órgão de ação administrativa. É que o PROCON, entre aspas, assim, né, falando no popular, sim, eles têm uma possibilidade de fazer uma primeira instância. Eles chamam a empresa, chamam o reclamante, a pessoa que reclamou, para fazer essa possível conciliação. Certo. Ela é gravada, ali tem provas, e isso já serve de base para um processo judicial futuro. Então a gente acaba fortalecendo essa atividade do PROCON versus essa possível conciliação naturalmente. Como é que o Executivo está avaliando essa discussão? Já há um retorno, um feedback por parte do Executivo sobre isso? Essa é uma proposta inicial, né, que eu até convidei na segunda-feira todos os vereadores para assinar. A gente, sempre que possível, a gente pede para os 19 vereadores assinarem um projeto junto, ver se tem essa possibilidade, esse engajamento, né, e esse interesse. E é um assunto bem novo, assim. Então ele entrou em discussão agora na Câmara de Vereadores, vai passar pela Comissão de Legislação. Com relação ao Executivo, especialmente o PROCON, eles estão contentes. A gente sempre faz um projeto de lei onde a gente conversa com os órgãos interessados e com as categorias interessadas. Então, se a gente vai fazer uma lei de desburocratização, a gente vai falar com a SAMA e vai falar com a entidade, a categoria que vai ser automaticamente beneficiada sobre isso, para ver se a gente não está cometendo algum equívoco, algum artigo pode ser melhor descrito. Então, nesse sentido, é bem positivo o interesse da Prefeitura por consequência do PROCON. Vereador, queria comentar sobre outros assuntos que estão em pauta na Câmara de Vereadores de Joinville também, nessa parceria, né, até com o Executivo. Essa semana o Executivo até pediu para segurar um pouco o projeto que trata da incorporação, né, dos agentes de trânsito à guarda
Como é que está sendo gerenciada essa questão? Porque a gente sabe que tem a questão ali do limite de gasto, tem o custeio da folha, né? E o senhor, como líder do governo, como é que está trabalhando esse ajuste, né? Esse requerimento ele passou com muita facilidade, teve o aceite de quase todos os vereadores, teve um que acabou não concordando, mas em resumo, para os ouvintes entenderem, como a folha de pagamento da prefeitura ela está acima do limite prudencial, acima de 51,3%, o total de gastos com a folha versus o total de arrecadação está em 51,56%, um pouquinho só acima. A prefeitura enviou um ofício para a Câmara informando essa situação e solicitando que os projetos que aumentam o valor dos gastos da folha eles sejam paralisados. Então foi feito um requerimento na Câmara de Vereadores e os vereadores aceitaram por 120 dias. E 120 dias é importante porque depois de 120 dias tem um relatório encaminhado ao Tribunal de Contas, que é feito um relatório quadrimestral a cada 4 meses, para que avalie as finanças do município e se já retornou essa para um limite abaixo do limite prudencial. Bem rapidinho só para explicar. Se houvesse a mesma arrecadação do ICMS que em 2022, não estouraria o limite. Então houve uma redução da arrecadação do ICMS em cerca de 30 milhões de reais. Esse é um fator. E o outro bem rapidinho é que até então era possível pegar o rendimento do IPREVILE, que é o INSS dos servidores, e incluir nesse total de arrecadação. Por consequência, poderia contratar mais funcionários, mais servidores, mais pessoas para atendimento. Com essa mudança de regra, naturalmente pressiona o percentual e acaba dificultando para todos os prefeitos do Brasil, não só o prefeito de Joinville. E essa proposta aí que trata da incorporação dos agentes de trânsito à guarda, o Legislativo neste momento apoia o modelo, enfim, é o que a gente pelo menos está percebendo, né? Inicialmente na Comissão de Legislação tinham 3 emendas, a gente conversou com os vereadores, passou da Comissão de Legislação, passou da Comissão de Finanças, se eu não me engano na Comissão de Urbanismo foi definido o relator e na Comissão de Proteção Civil foi definido o relator. Caso não tivesse esse óbice, certamente em poucos dias, poucas semanas teria aprovação. Então a Câmara de Vereadores entende que é extremamente importante nós termos mais guardas municipais na cidade de Joinville, então temos essa visão e pelo que a gente conversa com os vereadores aí é um projeto bem fácil de tramitação. Vereador Neto Peters fazendo um bate-papo com a gente ao vivo aqui na Jovem Pan Joinville 7h29. Vereador, a gente está um ano e pouquinho, né, das eleições do ano que vem, e a gente sabe que nos últimos meses, né, e é natural isso em qualquer cidade, ainda mais Joinville sendo uma cidade grande, enfim, a tribuna acaba virando palanque em algumas situações. A gente já viu de tudo lá na Câmara de Vereadores. E o senhor, na liderança do governo, tem essa função até de fazer a defesa do Executivo nos projetos encaminhados, buscar sempre a conversa, o bom entendimento para que haja essa harmonia entre o Executivo e até o Legislativo, né? Como é que tem sido essa função, né, do senhor nessa liderança do governo e numa perspectiva de ano eleitoral chegando e muito mais arestas talvez aí para apagar ao longo dos próximos meses aí? É um desafio bem grande, não é fácil. Até ano passado a gente via os ânimos mais tranquilos, esse ano a gente já vê os ânimos um pouquinho mais exaltados, mas a gente vê que são pontuais, um ou outro que acaba exaltando um pouquinho mais. O meu papel como líder de governo é querer esclarecer os pontos, trazer as verdades, né, e ajudar no alinhamento junto com a prefeitura. Eventualmente um vereador ele vem e faz uma reclamação de um assunto que realmente a cidade precisa melhorar. Então eu julgo que aquela colocação que está sendo feita da maneira correta, algumas vezes trazendo uma oportunidade de melhoria, uma solução, eu acho sensacional. O que a gente tenta combater é a questão de fake news, é a questão que um sensacionalismo, uma narrativa, uma falsa narrativa, alguma coisa assim. Mas o trato com os vereadores está sendo bem positivo, a grande maioria entendeu a forma de trabalho, a grande maioria está trabalhando muito bem em prol da cidade e a gente vê que está sendo bem interessante. A Secretaria de Governo tem um papel fundamental nisso também, né? No contato com os vereadores, na resolução das solicitações que os vereadores trazem das suas comunidades, né? Porque sempre que o vereador ele traz uma necessidade de uma obra, hoje está chovendo, vamos falar de uma limpeza de rio na sua região,
acaba sendo uma forma da gente conversar com ele e acaba sendo uma forma de melhorar a sociedade lá na ponta. Então, isso ajuda muito, tá? Vereador, obrigado pelo bate-papo, bom trabalho para o senhor, toda a equipe, e volte quando puder e quiser para a gente atualizar os temas aí voltados à nossa cidade, discussão que está no Executivo, está no Legislativo também. Bem rapidinho, só para falar aqui da última desburocratização que a gente teve, na frente dos comércios, aqui na Otobem, por exemplo, veio um comerciante na rua Iririú, uma cabeleireira, reclamar que na frente do seu comércio não poderia instalar um toldo, só poderia ter 50% da fachada em um toldo. E aí imagina uma cliente que vai fazer o cabelo, vai fazer a escova e vai ir na chuva no dia de hoje para pegar o seu veículo. Então a gente fez uma alteração do projeto de lei, desburocratizando, permitindo 100%. Parece bobinho, mas ajudou bastante na regularização desses toldos, nesses pergolados e nesses removíveis na frente das fachadas. E isso ajudou também os geminados, um projeto junto com o vereador Adilson Girardi. Agradeço aqui o espaço, sempre que for para trazer pautas positivas, estou à disposição. Diego pode entrar em contato aí conosco e desejo um bom dia a todos os ouvintes aí e uma recuperação rápida para o Fernandinho.